Amém? Deus seja louvado pelo belo louvor, um hino que toca profundamente a nossa vida, nosso coração, nos levando para mais perto de Deus. Quem está com frio aí, deixa eu ver as mãos. Deu uma mudança, né, no clima lá fora, mas aqui dentro tem que estar aquecido sempre na presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, e nós estamos clamando. Temos aqui um exército de guardiões de oração, e nós estamos aqui no âmbito espiritual clamando com fervor pela atuação do Espírito Santo. Eu estou vendo aqui famílias reunidas e me lembrei de um poema. Há um poema bem interessante que fala um pouquinho de família. E esse poema diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, alce, tatu, macaco, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E o Senhor, por demais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar, e fez a princesa, esperando ele acordar. E quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa, entregando a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne e osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, de que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há alguns homens que falam, e há quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz, não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. O melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. E assim Deus estabelece a família sagrada, mas não perfeita, porque nós temos falhas, temos desafios, temos conflitos, mas é o ideal de Deus, a instituição da família, e Deus seja louvado pela sua presença. Eu sei que muitos olham para o lado pensando que a família poderia estar completa aqui, e que a gente continue orando, clamando para que o Espírito Santo trabalhe poderosamente no coração do pai, da mãe, irmãos, familiares, para que também caminhem conosco em direção ao reino celestial. Hoje nós vamos ver um tema, queridos, esse tema é espetacular na Bíblia,
E se nós compreendermos a mensagem dessa noite, nós vamos compreender a mensagem mais importante de toda a Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 5. Nós vamos ter aqui, existem muitos detalhes que poderíamos falar de Apocalipse, capítulo 5. Mas eu queria, sob a perspectiva de Deus, apresentar uma visão a respeito do plano da redenção. Nós vamos ter uma visão ampla, porque Deus, na sua revelação, na sua palavra, deixou um tema tão importante, crucial, para a gente vasculhar, para a gente pesquisar e entender um pouquinho a dimensão do plano da redenção. Nós vamos folhear bastante a Bíblia, então se você tem aí a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura, ou será projetado também um texto bíblico para que a gente acompanhe o Assim Diz o Senhor. Apocalipse, o capítulo 5. Eu não sei se o pessoal do som ali se pode projetar Apocalipse, capítulo 5. Enquanto isso, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo fale mais uma vez ao abrirmos a palavra de Deus. E queridos, quando orarmos também, nós vamos orar não só para que a Bíblia seja aberta, mas o nosso coração. Porque a palavra de Deus conta a parábola do semeador. Ele saiu a semear, e o Evangelho está sendo semeado em vários corações. Cada coração é um solo diferente. Nós estamos recebendo a mesma semente, é o mesmo cuidado divino, sob o mesmo sol, água, chuva, nós estamos no ar, Deus está dando as mesmas condições para todos nós. Se essa semente vai entrar no solo do coração e frutificar, depende também das nossas escolhas, em dizer em oração: Senhor, me ajude a abrir o coração, eu não posso por mim mesmo, me ajude a estar aberta, acessível à leitura da Tua palavra, porque senão, queridos, não vai adiantar absolutamente nada se abrirmos a Bíblia, mas não abrirmos o coração. O coração precisa estar aberto para ouvirmos o Assim Diz o Senhor. Amém? Então, com o coração aberto, vamos suplicar pela presença de Deus. Pai querido, nós queremos Te louvar, exaltar mais uma vez. O Senhor é santo, é justo, é puro, é perfeito, é magnífico. Nós somos pó, nós somos pecadores, falhos, fracos, limitados. Não somos merecedores, Pai, de tamanha graça e misericórdia, mas nós somos devedores da graça, dependentes da Tua palavra, e por isso suplicamos que o Senhor fale mais uma vez ao coração de todos nós. Que não haja nenhum impedimento, mas que a gente possa abrir a porta do coração e que o nosso coração seja um solo fértil, receptivo para receber a palavra do Senhor. Oramos agradecidos, ajuda-nos, Pai, a entender este tema tão importante da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos projetar também na tela, para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz:
quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Queridos, aqui nós vamos encontrar um texto espetacular. E eu queria que você imaginasse a cena. João, um discípulo amado, um senhor, mais de 90 anos, exilado na ilha de Patmos, e de repente ele é levado em visão, arrebatado, e ele enxerga o trono de Deus, ele vê o ancião de dias, ele vê os seres viventes, ele tem uma visão espetacular naquela ilha, exilado ali em Patmos, e de repente ele vê na mão daquele que está sentado num trono um rolo, escrito por dentro, escrito por fora, e aí surge uma pergunta que ecoa em todo o universo: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E aí vem uma resposta negativa: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém é digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Um senhor de 90 anos, cabelos brancos, longos, barbas compridas, ele começa a chorar compulsivamente, como uma criança. Ele chora desesperadamente. A pergunta é: por que João chora? Qual a relevância dessa mensagem para a minha e a sua vida espiritual? O que quer dizer este rolo escrito por dentro e por fora? Porque ninguém é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Se nós compreendermos essa mensagem, nós vamos compreender a mensagem mais importante da Bíblia e que tem que ver com o plano da redenção. Você sabe que o livro de Apocalipse, embora tenha sido escrito em grego, no Novo Testamento, ele é um livro mais hebreu do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Existem cerca de 1000 alusões no Apocalipse das Escrituras hebraicas, existem 90 citações claras do Pentateuco, dos profetas. Para a gente compreender o Apocalipse, nós temos que entender alguns detalhes do Antigo Testamento. E, queridos, nós vamos compreender uma lei chamada Lei do Levirato, que traz luz para a compreensão desse texto e o que essa mensagem tem que ver comigo e com você. Vamos abrir em Levítico capítulo 25. Abra aí a sua Bíblia. Depois, no final, nós vamos voltar em Apocalipse capítulo 5, mas é necessário essa ampla visão de um contexto aqui relacionado à lei do levirato. Levítico capítulo 25, e nós vamos ler a partir do verso 23. Queridos, eu queria que você prestasse bastante atenção nos detalhes, porque tudo que nós vamos ler relacionado à palavra de Deus vai se encaixando como um quebra-cabeça para a gente compreender a mensagem solene, central, crucial de Apocalipse, o capítulo 5. Levítico capítulo 25, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: olha o que está escrito: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Quem está dizendo aqui é o próprio Deus. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra.
Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier tornar-se próspero e achar bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Parece uma leitura extensa, complicada, mas aqui nada mais, nada menos é do que a lei do levirato. Você sabe que Deus é o dono da terra. Toda a terra pertence a Deus. Ele é Senhor da terra. Ele é o dono da prata, do ouro, de todas as coisas. E quando ele distribui as terras entre as tribos de Israel, ele distribui as terras e ele estabelece uma lei chamada Lei do Levirato. E ele começa dizendo essa lei, dizendo o seguinte: primeiro ponto, a terra é minha, vós sois para mim peregrinos, vocês são estrangeiros, estão de passagem, eu sou o Criador, antes de vocês existirem, eu já havia estabelecido a terra, com sabedoria, com poder, com honra, glória, majestade, como ele diz lá para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Queridos, nós somos peregrinos, ele é o dono da terra, e ele começa a lei dizendo, primeiro ponto, a terra é minha. Outro detalhe: se algum de vocês passarem por uma provação, um tempo de crise, de dificuldade financeira, material, e precisar vender a terra que eu estou dando, eu estou distribuindo, vocês até podem vender, mas não por posse perpétua, porque a terra é minha. Se a pessoa precisou vender a terra num tempo de crise, ela pode vender. Só que essa terra vendida num tempo de crise, ela precisará voltar ao seu possuidor primário, original, que recebeu das mãos de Deus. Se Deus deu a terra para a tribo X, Y ou Z, e essa tribo vendeu a terra, há um sistema, uma lei, no qual essa terra precisa ser devolvida ao seu possuidor original primário. E aí deve acontecer o resgate da terra. Esse resgate, ele acontece de duas maneiras. Ou a pessoa paga o preço do resgate, ou encontra um resgatador. Poderia ser qualquer resgatador? Sim ou não? A leitura disse: precisa ser um parente próximo. Está aqui, nós vamos encontrar aqui no verso 25, se o teu irmão empobrecer, vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente. Duas condições básicas: tem que ter condições para comprar de volta a terra para o seu possuidor original, e segundo, tem que ser um parente próximo, alguém que realmente é do mesmo sangue, para poder ter a autonomia, a autoridade de comprar aquela terra de volta. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembram da história de Ruth? Nós vamos encontrar uma família, Noemi, Elimeleque, era um casal que tinham 2 filhos, Malom e Quilion, moravam em Belém de Judá, e ali estava a família estabelecida. Eu não vou ler todos os detalhes aqui, mas depois você pode ler em casa o livro de Ruth. E aí, Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, que morava na terra
ali em Belém de Judá, estavam tranquilos ali, as coisas fluindo. De repente a Bíblia diz que houve fome na terra, uma crise generalizada, invadiu toda a nação. Diante dessa crise, a família vende a terra em Belém de Judá e eles vão para Moabe, uma terra desconhecida, pagã, estranha. Eles precisaram vender a terra num período de crise. Quando chegam lá em Moabe, Noemi, ela tem uma surpresa terrível, porque o seu esposo morre. Elimeleque falece lá em Moabe. Malom e Quilion se casaram com Orfa e Ruth. E agora os dois também morrem. Noemi perdeu o esposo e os 2 filhos. Ela chega em Moabe desolada, porque perde os homens da família, o seu esposo e os seus 2 filhos. Em algum momento ela chama as noras e diz o seguinte: olha, eu perdi tudo, eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais herdeiros, eu não posso oferecer mais nada para vocês. Voltem para casa, podem ir embora, voltem cada uma de vocês, Orfa e Ruth, para as suas famílias, porque eu não tenho nada mais para oferecer. Resumindo, a Bíblia diz que Orfa voltou para a sua casa, para a sua família, e agora Ruth pronunciou as palavras, uma das mais famosas da Bíblia no que diz respeito à fidelidade, à amizade. Ruth olha para Noemi e diz: aonde quer que fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for sepultada, serei eu não vou te largar por nada. Aonde você for, pode contar com o meu apoio, porque eu vou junto. Ali um pacto de uma amizade de sangue. E aí, sabe o que acontece? Noemi não quer mais ficar em Moabe. Ela tem más lembranças, perdeu o esposo e 2 filhos. E ela diz para Ruth: então nós vamos voltar lá para Belém de Judá. Quando ela volta para Belém de Judá, lembra da lei do levirato? A terra que a família precisou vender num tempo de crise, ela precisa agora voltar ao seu possuidor original, primário. E Deus cria um sistema no qual essa terra vai voltar ao domínio de Noemi. Só que esse resgate, esse pagamento da terra, ele ocorre por meio de alguém que tem condições e que tem que ser um parente próximo. E aí surge na história um homem chamado Boaz. Boaz se torna o resgatador, que é um parente próximo e que tem condições. E o resgatador na Bíblia, ele não só pagava o preço do resgate, ele não só era um parente próximo, mas ele garantia a posteridade da família. Boaz agora se casa com Ruth, dando sequência à posteridade, à descendência, garantindo o seu futuro. A palavra resgatador vem do hebraico goel. É o resgatador, remidor, redentor. Todas essas palavras são sinônimas. Eu quero te mostrar agora pela Bíblia esta lei do levirato se concretizando na prática. Jeremias capítulo 32. Vamos abrir a Bíblia, Jeremias capítulo 32. Queridos, eu sei que são muitos detalhes, mas se entendermos essa mensagem, nós vamos compreender uma das mensagens mais importantes da Bíblia, que tem que ver com o plano do resgate, da redenção, da salvação na vida de cada um de nós. Diante de tudo que falamos até agora, veja na prática
a lei do levirato se cumprindo aqui com Jeremias. Capítulo 32 do livro de Jeremias, a partir do verso 8. Nós vamos ler Jeremias 32, do verso 8 em diante. Estará aqui no telão também. A Bíblia diz assim: veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, era um primo de Jeremias, ao pátio da guarda e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. O convite de Deus é para que ele se tornasse o resgatador da terra de seu primo. E aí o verso 9 diz: comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Preste atenção agora, em nome de Jesus. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta. Queridos, vamos ler até aqui. Como que acontecia na prática a execução da lei do levirato? Jeremias tinha recursos para pagar o resgate, que o seu primo precisou vender num tempo de crise. Agora ele era um parente próximo. Ele preenche as duas condições da lei do levirato. Ele pode ser o resgatador, porque ele tem condições e porque ele é um parente próximo. E aí, naquele contexto, eles pegavam o rolo que era escrito por fora e era escrito por dentro e assinado por fora pelas testemunhas. Era a escritura da compra, a escritura da terra. Sabe quem era o único que tinha autonomia de pegar o rolo da escritura da terra? Era o comprador, o resgatador. Ninguém mais era digno ou poderia pegar o rolo da escritura da terra, a não ser o resgatador. Na presença de testemunhas, era um rolo escrito por dentro, assinado por fora, que nos faz lembrar de um outro rolo que está nas mãos daquele que se assenta no trono e cuja pergunta: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos, há uma resposta negativa dizendo que ninguém era digno de pegar a escritura da terra, o rolo, porque não tinha a autonomia, a autoridade. João chora compulsivamente. A gente começa agora a entender um pouquinho desse contexto. Eu quero lembrar você, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28, nós não vamos ler, mas lá diz que Deus, ao criar o ser humano, ele deu para o domínio de Adão toda a terra. Adão, você vai dominar sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam, você vai cuidar do solo, vai lavrar o solo, vai dar nome aos animais, você é um mordomo legítimo, porque eu estou te dando a terra é minha, vós sois para mim estrangeiros
e peregrinos. Mas Adão, eu vou te dar o domínio de toda a terra. Você vai dominar sobre toda a terra. Gênesis 1, verso 28, diz que Adão, ele era aquele que dominava sobre tudo. A terra agora pertence a Adão. Queridos, quando Adão e Eva pecaram, quando a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que Deus tinha criado, enganou Adão e Eva e os levou à queda, e eles desobedeceram a ordem de Deus, é como se Adão e Eva tivessem vendido a terra a preço de banana, venderam a posse da terra para Satanás, que a partir dali se torna o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Lembra no livro de Jó, quando Satanás vai na presença dos seres celestiais, na presença de Deus, e Deus pergunta: de onde vens? E ele diz assim: de rodear a terra e passear por ela. Lá na minha terra eu rodeio, eu passeio, eu mando, eu desmando, eu faço o que eu quiser, porque a terra é minha. E aí Deus diz: tudo bem, na sua terra você observou o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, a grande verdade é que quando Adão e Eva pecam, eles vendem a terra a preço de banana para Satanás. Quem é agora o usurpador que assume o direito legal de ser senhor da terra? Por isso ele leva Jesus lá no deserto da tentação, no lugar mais alto, mostra todos os reinos e a glória deles e diz: se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Porque agora ele é aquele que usurpou o direito da terra. Ele, em outras palavras, fez com que Adão e Eva vendesse a terra, e a terra agora está sob o domínio de Satanás. Ele é o príncipe, ele é o Deus deste século, ele é o Senhor das trevas, que domina na terra. A terra está agora sob o domínio de Satanás. Nós somos prisioneiros, nos tornamos escravos, nós estamos capturados por aquele que é o originador do mal, do pecado, da ruína, do desespero, as trevas, a morte. Queridos, quem vai pagar pelo preço do resgate? Esta terra que foi vendida a preço de banana, ela precisa ser resgatada. Quem é que é digno de pagar o alto preço do resgate da terra? Vamos ler o livro de Salmo, capítulo 49. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo e, queridos, alguns detalhes ainda vão fazer sentido aqui na leitura da palavra de Deus. Salmo, capítulo 49, nós vamos ler os versos 7 e 8. Salmo 49, vamos entender um pouquinho dessa questão do resgate, do pagamento, preço. Olha o que diz aqui, Salmo 49, verso 7 em diante. A Bíblia diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, e nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Por que ninguém pode pagar? Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Queridos, ninguém pode pagar o preço do resgate, porque a alma deles é caríssima. O texto sugere a ideia de que nós estamos perdidos. Nós estamos entregues ao príncipe deste mundo, o Deus deste século. Olha o verso 15. Aqui entra uma bendita esperança. Aqui entra uma promessa divina. O verso 15. Mas Deus, o que ele vai fazer?
remirá, resgatará a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Queridos, quem é que vai pagar o preço do resgate? O texto está dizendo que Deus tem um plano. A pergunta é: pode ser qualquer um a pagar o preço do resgate? A lei do levirato diz que tem duas condições. Primeiro, tem que ter condição para pagar o preço do resgate. E qual é a segunda condição? Precisa ser um parente próximo. E aí nós vamos entender o que o livro de Hebreus, capítulo 2, vamos atravessar a Bíblia em Hebreus capítulo 2. Vamos compreender o que ocorre agora. Não basta ter condição, é necessário ser um parente próximo para poder pagar o preço do resgate. Hebreus capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler os versos 17 e 18. Olha o que diz aqui, queridos, em nome de Jesus. O verso 17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse o quê? Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele se tornou semelhante aos irmãos. O verso 14 vai dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Queridos, ele teve que participar da carne e sangue. E para ficar mais claro ainda, o verso 11, do mesmo capítulo, o verso 11 diz assim: pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Olha o que diz agora: por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quem é o nosso irmão mais velho, queridos? Jesus Cristo. Sabe o que ele precisou fazer para agora ser digno de pagar o preço do resgate? Se tornar um parente próximo. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele teve que se tornar igualmente aos irmãos, participar da carne e do sangue. Ele teve que se tornar como um de nós. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. C.S. Lewis dizia: o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Ele agora assume o nosso lugar, se torna parente próximo, como um irmão, assume a nossa natureza para poder ser digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Com tudo isso em mente, a gente consegue agora voltar para Apocalipse capítulo 5. Vamos voltar. Lembra da cena? Existe alguém com um rolo, a escritura da terra, e não há ninguém digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Ninguém estava apto para pagar o preço do resgate. A terra estava agora enfadada ao fracasso, à tormenta, à ruína, ao desespero. E Satanás, como aquele que era o mordomo legítimo, porque agora ele usurpou o direito da terra e passou a dominar. A morte prevalecia, o desespero. Por isso João chorava muito. Só que
capítulo 5 de Apocalipse, o verso 6 em diante, a Bíblia diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O verso 7, ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, ele viu em pé alguém como um cordeiro, tendo sido morto. Agora aparece alguém que é digno, alguém que pagou o alto preço do resgate. O verso 9 vai continuar dizendo: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por que ele é digno, queridos? Porque foste morto, e com o teu sangue, o que ele fez? Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, perceba que ele é digno, porque ele foi morto e ele comprou, ele pagou o preço do resgate com a sua própria vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, se puder projetar, porque nós vamos finalizar aqui em Apocalipse, mas em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19, complementa o que aconteceu aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Queridos, ele é digno de pegar a escritura da terra, porque pagou o alto preço que o pecado impôs. Se tornou um parente próximo, se fez carne, habitou entre nós. Lembra lá na lei do Levirato que o resgatador, ele tinha que ter condições, ele tinha que ser um parente próximo, e ele não só pagava o preço do resgate, como ele também garantia a posteridade daqueles que estavam num momento de crise, de dificuldade. Por isso o texto vai dizer: ele comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e reinarão sobre a terra. Ele garante a posteridade, porque ele vai dar condições destes seres que viviam como miseráveis, que eram escravos do pecado, agora serão reinos, eles irão assumir reinos, porque serão sacerdotes, porque ele garantiu a posteridade futura, um reino eterno, através das mansões celestiais. Queridos, diante de um amor incomparável, qual deve ser a nossa resposta? João chora compulsivamente, porque não tem ninguém digno de abrir o livro. Mas agora o texto revela que há dignidade em Jesus, porque ele paga o alto preço que o pecado impôs. E a gente finaliza Apocalipse 5 a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder,
a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, a posteridade vindoura, futura, pelos séculos dos séculos. Ele pagou o preço do resgate, ele se tornou um parente próximo. As únicas marcas do pecado que irão perscrutar o céu serão as marcas nas mãos e fronte de Jesus, porque ele assumiu a nossa forma humana, e ele vai carregar pelos séculos as cicatrizes do alto preço que ele pagou no resgate da terra e o resgate da minha e da sua vida. Nós estávamos perdidos, fracassados, mas agora há esperança em Cristo Jesus. Um dos textos mais importantes de toda a Bíblia é João 3,16. João 3,16. A Bíblia pronuncia as palavras mais lindas que poderiam resumir todo o Evangelho. Se todos os textos desaparecessem na Bíblia, João 3,16 teria o poder de sintetizar todo o plano da redenção. Podemos recitar juntos João 3,16? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? São 28 palavras que mudaram a história, porque a maior resposta, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento ao mundo, o maior espaço geográfico, de tal maneira, na maior intensidade, que deu o maior ato, o seu único filho, o maior presente, para que todo aquele, a maior abrangência, que nele crê, a maior crença, não pereça, o maior castigo, mas tenha a maior posse, a vida eterna, a maior recompensa. Queridos, Deus fez tudo ao máximo para salvar a raça humana. Ninguém poderá dizer naquele grande dia: Senhor, por que o Senhor não fez mais? Senhor, por que o Senhor não trabalhou mais? Senhor, eu não fui salvo. Por que o Senhor não me mostrou de forma mais clara? Todos os seres humanos, ao longo da história, enquanto viveram, enquanto respiraram, receberam oportunidades claras, plausíveis, suficientes para tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ninguém poderá dizer: mas Senhor, eu não sabia dessa verdade, eu não sabia da tua igreja, eu não sabia da tua palavra. Será passado como um filme. As oportunidades que todos nós tivemos, todos nós vamos contemplar nitidamente os momentos, os estudos, os apelos, as oportunidades, às vezes tão claras, que o Espírito Santo trabalhou, falou, apelou. Queridos, nenhum de nós fomos esquecidos por Deus. É verdade que há um grupo, a Bíblia diz, que eles vão estar no céu, eles vão dizer assim: que feridas são estas em tuas mãos? E ele vai ter que explicar: são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Existem tribos e povos longínquos da sociedade que nunca ouviram falar do plano da redenção de forma tão clara como eu e você ouvimos. E essas pessoas que não conheceram a dimensão da verdade
da palavra de Deus, elas serão salvas. Porque o critério de Deus julgar é diferente do nosso critério, enquanto julgamos do efeito para a causa. Deus julga da causa para o efeito. Estas pessoas estarão no céu, nunca guardaram o sábado, nunca ouviram falar que Jesus morreu numa cruz. Que feridas são estas em tuas mãos? O básico eles não sabiam, e ele vai ter que explicar todo o plano da redenção. São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Eu vim para os que eram meus, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, eu tenho andado em muitos lugares, pregado a palavra de Deus, tenho conhecido pessoas diferentes, contextos diferentes, cidades diferentes, mas eu tenho visto coisas comuns, porque quando a gente roda em muitos lugares, a gente conhece salvos e perdidos, trigo e joio, pessoas que se entregam e que rejeitam, pessoas que querem, pessoas que não querem, pessoas que tomaram decisões, pessoas que estão indecisas. Queridos, Deus está à procura de filhos e filhas que se entreguem completamente, como Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele não deu um pedacinho de si, Ele não deu-se parcialmente em favor da raça humana. Foi uma entrega completa, um sacrifício perfeito em favor de toda a raça humana. Ele está esperando agora decisões de filhos e filhas. Eu gosto muito de Romanos 8:38 em diante, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem a profundidade, nem passado, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe nada, nem a morte pode nos separar de Deus, nem demônios podem nos separar de Deus, nem altura, nem provações, nem profundidade, nem passado, nem futuro, nada. A única coisa que pode me afastar de Deus é a minha escolha, a minha decisão. Ela tem o poder de criar um abismo entre Deus e mim. Queridos, se eu quiser, se você quiser, nem a morte, nem vida, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem provação, nada pode nos separar dele. Mas se eu não quiser, queridos, nós vamos viver sempre distantes do plano, do desígnio de Deus. Eu tenho conhecido pessoas que verdadeiramente estão ouvindo o apelo do Espírito Santo. Eu estava em Santa Antonieta, em Marília, numa semana como essa, e todas as noites fazendo apelos para que pessoas tomassem decisões, porque como vimos ontem, queridos, o Espírito Santo faz apelos constantemente. Sabe aquele eco na consciência que fica te incomodando e perturbando, que você fica pensando, e às vezes acorda sem sono, e acorda preocupado, quando você faz uma coisa errada, aquela vozinha repete na consciência, é o Espírito Santo, que está incomodando você, só que a recusa persistente em não ouvir a voz de Deus, pode endurecer o coração. A Bíblia diz assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Que pecado é esse? Eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples. A minha mão, ela é bem fina. Eu não estou acostumado a trabalhar na roça, pegar na enxada. Imagine que eu vou lá um dia trabalhar debaixo do sol com a enxada na mão. Eu trabalhei o dia inteiro. O que acontece no final do dia? A minha mão tá machucada, né? Começa a ficar meio vermelha, arder.
Aí no outro dia eu trabalho de novo, pego na enxada. O que acontece no final do dia? Arde, dói. Terceiro dia trabalho, dói, incomoda. Quarto dia, terrível. Quinto, começa a dar bolha. Sexto, estoura a bolha. Sétimo, a gente fala que é carne viva, né? Começa a doer. Oitavo, vai sangrar. E aí depois nono, em uma semana, 2, 3. O que vai acontecer daqui 3, 4 meses? Vai chegar um momento que uma pele mais grossa e resistente, ela vai nascendo e renascendo e nasce por cima, até que chega um momento que eu não sinto mais nada, absolutamente nada, aquilo não me incomoda mais. A gente ouve a voz do Espírito Santo, machuca, incomoda, aí ouve de novo, machuca, incomoda. Lembra quando você ouviu lá atrás? Machucou você, incomodou, aí você rejeitou uma vez, e 2, e 3, e 4, e daqui a pouco surge uma crosta mais grossa, e aí você resiste, não quer. Queridos, o grande problema do pecado contra o Espírito Santo não está em Deus, não está na impossibilidade de Deus, dele não poder alcançar o ser humano, está no distanciamento humano, fazendo a única coisa que Deus não pode, que é interferir no livre-arbítrio. Ele pode todas as coisas, mas ele não pode decidir por você, e não há neutralidade. O problema é que eu nego hoje, e isso cria uma resistência maior. Se fosse indiferente, se eu negasse hoje, e amanhã eu aceito, cada dia que eu nego, isso vai criando um coração mais duro, mais resistente. E aí tem pessoas há 10 anos, 15 anos, 20 anos, cuidado com o pecado contra o Espírito Santo. Se você está aqui ouvindo o apelo de Deus, Ele chamou você, Ele incomodou você, Ele trouxe você. Não negue para que haja um endurecimento do coração. Aceite em nome de Jesus. Eu estava lá em Santa Antonieta. Fizemos um apelo com o roupão da fé em mãos. Fizemos um apelo claro para que pessoas que quisessem ser batizadas, que tomassem a decisão ao lado de Jesus. Pegamos ali o roupão da fé. Pegamos o roupão da fé. Entregamos ali para quem quisesse, querido. Não é por força e nem violência. Pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vieram algumas pessoas, várias, aqui do lado, aqui tinha outras pessoas aqui que vieram, mas me chamou a atenção uma garotinha de 9 anos. Está ali a Melissa, está aqui ó, a Melissa. Ela pegou o roupão e abraçou o roupão. Eu fiquei impressionado, uma criança de 9 anos ouvindo o apelo do Espírito Santo. Depois eu fiquei mais impressionado ainda, porque ela segurava 2 roupões. E aquela cena chamou minha atenção. Eu já vi pessoas pegando o roupão dela, mais 2. E eu cheguei ali no cantinho, enquanto cantava a música do apelo, eu falei, qual o seu nome? Melissa. Quantos anos você tem? 9. Melissa, 2 roupões? E ela falou, sim, pastor. Mas como assim? Ela falou assim, pastor, um é o meu e o outro é do meu pai. Eu falei, louvado seja Deus, Melissa, mas quem é o seu pai? Meu pai é o Osmar. Ele era um líder da igreja, um ancião da igreja. Ele foi um dos fundadores da igreja. Mas ele está afastado, pastor, dos caminhos do Senhor. E aí, terminou ali o momento do apelo. Eu fui lá conversar com a Melissa. Aqui, queridos, aqui é um vídeo. É só para você ver aqui. Foi um vídeo assim, gravado. Ninguém combinou nada. Alguém lá com o celular acabou gravando. A Melissa emocionada no momento do apelo. Pegou os 2 roupões. Aí a sua irmã mais velha veio junto, ficou perto dela.
uma menininha de 9 anos de idade. Uma fé extraordinária. E aí terminou tudo, eu fui lá atrás depois, conversei com a Melissa, eu falei, Melissa, seu pai está em casa? Era um sábado de manhã. Pastor, meu pai não está lá em casa, ele está viajando. Eu falei, então Melissa, nós vamos gravar um vídeo para o seu pai. Eu não trouxe o vídeo aqui por conta do tempo, mas gravamos um vídeo mandando um recado para o Osmar, o pai da Melissa, que era um ancião, um líder de igreja. E aí no final falamos assim, Osmar, você não pode voltar no começo e mudar o passado, mas você pode recomeçar hoje e mudar o futuro, porque descobrimos que a Melissa, ela tinha uma doença rara. Quando era bem novinha, descobriu um problema no coração. E o médico chegou para o pai dela, o Osmar, que na época era ancião da igreja, líder da igreja, e disse assim, eu sinto muito, mas a sua filha não vai ter muito tempo de vida. Eu sinto muito. Queridos, aquilo veio na vida do Osmar, o esmiuçou no chão. Ele perdeu a esperança, ele questionou Deus, por que, Senhor? Afastou dos caminhos do Senhor. Pastor, Deus, eu sou um líder na tua causa, eu faço o melhor por ti, eu prego o evangelho, eu participo da lição, eu dou estudo bíblico. Ele era muito dedicado. A minha filha é um tesouro que o Senhor me deu, e agora eu vou perder ela. Ele apostatou dos caminhos do Senhor. Mandamos o vídeo para o Osmar, fazendo um apelo, e na hora que gravava o vídeo, eu perguntei, Melissa, você quer falar alguma coisa para o seu pai? E ela, em lágrimas, falou assim, paizinho, volta para a igreja, por favor. Ela só falou isso, ela não falou mais nada. Só que aquelas poucas palavras, no meio de lágrimas, com um roupão que ela pegou confiante para o pai, o Espírito Santo trabalhou poderosamente. 2 semanas depois, eu voltei lá em Santa Antonieta para realizar o batismo do Osmar, que aceitou o apelo do Espírito Santo, através de uma garotinha de 9 anos de idade, que não titubeou, que confiou, acreditou, pegou o roupão pela fé. Sabe, queridos, às vezes a gente vive como se a verdade fosse mentira, e as mentiras aí fora fossem verdades. A gente vive de qualquer maneira. Às vezes a gente brinca com o evangelho, brinca de igreja, brinca de membro da igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia proclama a última mensagem de advertência ao mundo, profecias da Bíblia, mensagens do terceiro, 3 anjos, as mensagens angélicas. Temos uma mensagem coerente, nenhum de nós estamos acima da igreja. Querido, se amanhã ou depois, hoje eu vou pegar meu automóvel e volto para Rio Preto, indo e voltando toda noite, eu não sei se amanhã eu acordo com vida, mas se amanhã ou depois não estiver aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua com a sua espinha dorsal, doutrinas, mensagem. O presidente da igreja pode falecer, a igreja continua intacta numa doutrina, uma organização, uma estrutura que não depende de homens. O cabeça é Cristo Jesus. Não foi simplesmente um homem que teve um sonho, acordou no dia seguinte, abriu uma igreja, colocou uma placa. A igreja remanescente de Deus, que surgiu de um contexto profético, de desapontamento, de estudo minucioso das profecias da Bíblia. Queridos, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho eterno, para pessoas que verdadeiramente querem dizer, Senhor, eu aceito, eu quero, eu me rendo, eu quero aprender mais, eu quero crescer, e Deus tem planos extraordinários para a minha e a sua vida. Nós vamos ouvir agora um louvor final.
E eu quero fazer uma oração muito especial para filhos e filhas queridos, amados, que talvez estejam vivendo um grande conflito, diante de um momento, um impasse na vida espiritual. Você que está diante de decisões que ecoam na eternidade. Existem conflitos, a gente tem altos e baixos, e não era diferente com o salmista, com os homens da Bíblia. O mesmo salmista dizia: eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o mesmo salmista depois, ele diz: onde estás tu? Por que o Senhor não ouve o meu clamor? Por que o Senhor não me atende? Nós temos uma roda gigante espiritual. Tem hora que nós estamos lá em cima e de repente embaixo, mas em nome de Jesus, a vitória é certa, porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu tomei decisões importantes. Pastor, eu quero me render ao Senhor, preciso de um clamor, uma oração. Enquanto a gente ouve esse louvor, eu queria que você viesse aqui à frente, e eu quero orar por você. Queridos, se a oração não puder fazer algo, nada mais poderá fazer, porque a oração é a maior força que temos aqui nessa terra. Ela move o braço onipotente de Deus, não por quem fala, mas por quem ouve. O poder da oração não está em quem fala, mas em quem ouve. O mérito é dele, a honra e glória são dele, tudo pertence a ele. Nós somos menos do que nada. Mas enquanto a gente ouve esse louvor, se é o teu desejo, pastor, ore pela minha vida, eu vivo um conflito, uma incerteza, mas eu quero essa vitória em Cristo Jesus, a convicção, e amigos que serão batizados na sexta, também gostaria de chamá-los aqui à frente, porque nós vamos confirmar milagres e vitórias para a glória de Deus. Enquanto a gente ouve esse louvor, vem à frente em nome de Jesus, porque agindo Deus, quem o impedirá? Deus abençoe todos nós. Amém, queridos? Deus seja louvado nas alturas, pela vida de cada um de nós, que estamos indo em direção ao lar celestial. O destino é certo, o nosso futuro é tão certo quanto as promessas de Deus. Não falha, vai passar céus e terra, a palavra dele não passará. Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ninguém poderá tirar de nós esse privilégio, nem mesmo a morte, nada. Por isso a nossa escolha, e hoje, através desse passo de fé, nós movemos o braço onipotente de Deus. Ao longo da semana, nós entregamos aqui este presente do céu. Alguém que não pegou o roupão da fé gostaria de pegar hoje? Pastor, eu entendi o apelo do Espírito Santo e eu quero pegar o roupão hoje, nessa noite. Alguém, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. E você vai entregar para ela e vai dar um abraço. Aí são duas amigas que as lágrimas se misturam em oração, clamor para a glória de Deus. Eu sei que vários queridos já receberam o roupão da fé, já tem em casa. Queridos, tudo que é concernente a Deus, que a gente tem urgência. Às vezes a gente tem tanta urgência para as nossas coisas. Se a gente tem um exame delicado, talvez diante de um diagnóstico precoce, indesejável, e surge uma brecha, o médico diz: olha, vai ter que fazer o exame de madrugada, a gente larga tudo e todos para fazer o exame. Se tem um voo, a gente larga tudo
Para as coisas de Deus parece que a gente deixa para depois, para amanhã, semana que vem, ano que vem. Deus espera. O médico não pode esperar porque a gente tem pressa para as nossas coisas. Uma dívida, uma bênção, um recurso financeiro, uma herança, um problema familiar, a gente quer resolver de imediato. Mas a nossa vida espiritual, parece que a gente vai deixando a vida levar, a vida leva eu. Hoje é o dia da salvação. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E se essa é a decisão de todos nós, nós vamos fazer uma oração agora, um clamor, pedindo que o Espírito Santo continue trabalhando poderosamente em nossa vida. Olha que maravilha! Deus seja louvado, viu? Se houver as crianças, os pequeninos também, podem vir, que ainda não são batizados e querem tomar essa decisão, querem força. Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Nós vamos agora fechar os olhos, abrir o coração para falarmos com o nosso Deus. E o pastor Gabriel, que é o nosso pastor, nosso líder espiritual, vai conduzir esse momento de intercessão, nos encaminhando para os pés do Senhor. Amém. Santo Deus e eterno Pai, Amém. nós te agradecemos porque o Espírito Santo tem agido, ó Pai. Amém, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Amém. A mensagem desta noite atingiu o nosso coração. E nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, para te suplicar perdão pelos nossos pecados. Amém, Pai. Senhor Deus, aqui estão pessoas que tomaram decisões ao teu lado. Amém, Senhor. E as pessoas, elas querem continuar firmes em teus caminhos até a tua vinda, Pai. Amém. Muitas delas serão batizadas já na sexta-feira, e nós te agradecemos e louvamos, ó Pai, o teu nome pela decisão dessas pessoas. Amém, Pai. Pai querido, agora nós queremos pedir por aquelas que ainda estão em cima do muro. Sabemos que o muro pertence ao inimigo. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Que o Espírito Santo continue trabalhando enquanto a porta da graça ainda está aberta. Amém. Para que essas pessoas tomem uma decisão ao teu lado, ó Pai. Amém. Sabemos que pouco tempo nos resta aqui neste mundo. Muito em breve Jesus Cristo voltará para nos buscar. Nós queremos estar preparados e queremos ver as pessoas que nós amamos, ó Pai, juntos conosco por toda a eternidade. Amém. Senhor Deus, nos tome em teus braços de amor, tenha compaixão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fracos na fé. Nos leve para casa em segurança, nos traga amanhã novamente, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz. Amém. São bênçãos que nós te rogamos, não porque haja méritos em nós, mas em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém.